Olá, filhas da coragem, sejam bem-vindas mais uma vez. Hoje eu quero contar para vocês quem eu me tornei depois que eu larguei o meu agressor. Vamos lá, sem mais enrolação, eu espero que esse vídeo te ajude a entender que existe esperança, que tem esperança para você, como teve também assim para mim. Vou te contar como foi depois que eu saí daquela relação e quem eu me tornei depois. Vamos lá. Quando eu saí de casa, depois daquela violência, daquele ato brutal, onde ele me espancou, eu denunciei e ele foi preso. Saí só com a roupa do couro, deixando a minha filha, que não tinha nem 3 anos, com a mãe dele, porque eu não tinha para onde ir, não tinha quem me acolhesse. Quem me acolheu foi uma tia, que eu sou muito grata a ela, que se não fosse por ela, eu não sei o que teria sido de mim, onde eu teria ido parar. Mas, enfim, saindo dali, fui para casa da minha tia, ela me acolheu, me recebeu e curou de mim das minhas feridas. Mas não existiam só feridas físicas, um olho roxo, mas existia uma moça de 19 anos quebrada, arrebentada, sem saber o que fazer, sem chão. Eu cheguei lá com a alma ferida, porque eu tinha deixado minha filha e eu já tinha sofrido o abandono dos meus pais. Mas isso eu vou contar em outro vídeo. E deixando a minha filha com a mãe dele, para mim foi como se eu tivesse me abandonado mais uma vez. Mas eu precisava, era necessário que eu deixasse ela ali, porque naquele momento eu pensava, para onde eu vou com uma criança? Já vai ser difícil para quem me aceitar, me acolher, cuidar de mim, né? Eu não tenho um trabalho, eu não tenho nem o que vestir. Imagina eu chegar com uma criança, então somos duas pessoas para responsabilizar outra pessoa, né? Que já tá me dando uma mão. Então eu fui obrigada pelas circunstâncias a deixar minha filha. E depois que eu fui para lá, que eu comecei a me sentir melhor, né, das feridas, que eu precisei procurar um trabalho. O marido da minha tia, ele não estava feliz porque eu estava lá. O pai da minha filha começou a falar que se eu voltasse, ele ia fazer uma besteira, né? E se não me encontrasse, ia fazer alguma coisa com alguém da minha família. Porque assim, quando existe um agressor, ele quer te ferir de todas as formas. Ele não aceita que você rompa com aquilo, ele não aceita que você saia das garras dele. Então, ele quer que você volte e que você continue naquela vida com ele, né? Mas enfim, eu não cedi e nisso se passaram 3 meses sem que eu pudesse ver minha filha. Até que um dia eu encontrei com um amigo dele e falei, fala pra fulano que eu preciso ver minha filha, que de uma maneira ou de outra eu vou voltar. E não importa o que ele vai fazer, mas eu sei que eu preciso ver minha filha. Então, dá o meu número pra ele e ele me liga e a gente combina. E assim foi feito. Depois de um dia ele me ligou, a gente combinou, ele levou a menina para me ver, ele começou a tentar novamente a se reaproximar de mim para que eu voltasse, mas até aí não, eu não voltei. Ele me trouxe a menina, eu vi, ele levou ela de volta, mas isso me doía demais, gente, porque nesse meio tempo, quando eu tava com ele, naqueles anos que eu vivi com ele, eu não tive só minha filha, que hoje tem 25 anos. Depois dela, eu engravidei e tive outra menina. E infelizmente, a minha filha, a segunda filha, ela veio, hoje ela não tá aqui. Depois de 28 dias de vida, o Senhor levou ela para viver com ele. Então hoje ela é um anjo que olha para mim lá do céu. Para mim é muito difícil falar sobre isso. Eu até me emociono porque foi a dor maior que eu senti na minha vida. Depois de muita violência, ele me espancava, eu grávida. E além de tudo aquilo que faltava, quando ela nasceu, depois de 5 dias que ela estava em casa, ela não mamava, eu vi que ela estava diferente, que tinha alguma coisa errada.
eu levei ela no hospital e ela tinha nascido com aquela doença que precisa ficar na incubadora sobre luzes, né? E os médicos não viram, não perceberam e mandou a gente para casa. Então, quando ela chegou lá, ela já estava no estado avançado. E eu me sentia tão culpada, tão culpada. Mas, gente, eu tinha 18 anos. E nem eu sabia o que eu estava fazendo. Sabe? Aquele relacionamento não era amor, era para mim fugir de uma realidade que tinha na minha casa, na minha família, de violência. Onde eu, quando criança, sofri muita violência. Além do abandono, abusos de todos os tipos por várias pessoas. Eu não sei se pode falar aqui no YouTube, mas foi muito difícil para mim. Então, depois que Jesus levou ela, depois que ela foi morar com o pai, foi a maior dor que eu senti na minha vida. Então, quando isso aconteceu, a minha cabeça, ela explodiu e eu falei, não, isso não é vida, isso não é para mim. E enquanto ela estava lá no hospital, ele veio me visitar uma vez só, visitar a filha dele uma vez só, obrigado pelos pais. Mas ele continuava com a amante, fazendo o que tinha que fazer, fazendo o que queria fazer, sem se preocupar. Uma pessoa muito irresponsável. Eu também era, porque era uma jovem de 18 anos, com uma filha pequena na casa da avó e outra no hospital, sozinha, porque eu nunca tive apoio de ninguém. Não tô culpando os meus pais, mas eles não cuidaram de mim, eles não me acolheram, nem a mim, nem os meus irmãos. Então, assim, foi uma infância muito difícil. E para sair daquela situação, quando eu conheci esse rapaz, eu achei que agora sim, agora eu vou ser protegida, agora eu vou ser colhida, agora eu vou ser amada. E não foi desse jeito. Então, enfim, quando eu saí, que eu encontrei com o amigo dele, que ele começou a trazer a menina para me vê-la, foi difícil, porque a minha filha, ela nem queria mais ficar comigo. Ela queria ficar com o pai, ela chorava quando ela me via, ela não queria ficar no meu braço. Então foi uma luta muito difícil para que eu pudesse me reconstruir. Mas eu estava muito quebrada, gente, muito quebrada mesmo, por dentro. Uma vida de sofrimento e mais aquilo, parecia que eu não ia aguentar. Era grande demais para mim suportar. Mas depois, com certeza eu tô misturando os assuntos aqui, porque não tem roteiro, não tem nada, gente, só eu contando pra vocês como foi a minha vida. Minha filha foi morar com Deus e eu decidi que aquilo não era vida pra mim, porque dor maior que aquela eu não poderia sentir na minha vida. Então, quando eu voltei, que eu derrubei a porta-chutes, que ele tava lá com a amante dele, com os móveis dela, ali foi como se tivesse me dado anestesia, e a força que eu não sabia que eu tinha, que eu não sabia que era possível, ela veio. A força para romper com aquilo. E eu falei, ou eu vivo, ou eu sobrevivo, ou ele vai acabar comigo. E eu decidi ir. E nesse meio tempo, depois que tudo aconteceu, que eu voltei a ver a minha filha, eu comecei a trabalhar, eu aluguei uma casa, dormia num colchão com um fogão sabe o fogão a gás com um botijão pequenininho e alguns pratos e alguns lençóis. Só isso, gente, eu comecei desse jeito. Mas ali, naquela escassez, que eu achava que era escassez, eu estava em paz, então eu estava rica, porque tinha uma esperança de um novo recomeço. Então eu recomecei dessa forma, saindo, curando o físico, né? Porque eu tinha saído muito arrebentada, com o olho roxo, que passou um mês para sarar, toda dolorida. E quando eu tive a oportunidade de procurar emprego, eu fui trabalhar. Eu encontrei emprego de doméstica, aluguei a minha casinha numa favela, tá? Numa favela lá de Alagoas. E com um colchão, um fogãozinho de 2 bocas a gás e alguns pratos, panelas e lençóis. Foi assim o começo, depois que eu saí daquela vida. Mas eu posso garantir para você que vale a pena, mesmo sem o colchão, mesmo sem o lençol, mas o calor,
a satisfação, a paz que você entra, que você sabe que quando você chegar não vai ter ninguém para te bater, para te humilhar e você poder recomeçar do zero. Gente, existe esperança. Você pode sair dessa. Você não tá sozinha. Eu tô aqui, a polícia tá aí, as leis tá aí, 180 é para você. Se você se sente encurralado em uma situação, em uma vida que não é sua, que ela não lhe pertence, onde você está morrendo por dentro, eu te peço, saia. Existe esperança, mesmo que você precise passar por coisas que você acha que isso nunca vai acabar, que não tem jeito, tem, minha gente, e eu sou a prova viva que isso pode acabar, mas é uma decisão sua. Você não merece, você não é culpada, e eu tô aqui para segurar na tua mão e dizer: juntas a gente pode conseguir, juntas nós vamos conseguir acabar com essa violência, porque, gente, não aceitem, não aceitem. Você é linda, você é trabalhadora, você é esforçada, você é linda, você é amada do Pai. Então você saia, tenha forças. Talvez não seja hoje, mas você comece a pensar as possibilidades. Se tem alguém que pode te acolher, se te acolher com teus filhos, se você tem filhos, ótimo, mas se não acolher, identifique alguém que possa acolher por você enquanto você se organiza, que devagarinho você vai conseguir sair dessa. Para mim chegar onde eu tô hoje, principalmente psicologicamente, foi um processo muito grande, porque depois que tudo isso aconteceu na minha vida, eu cometi vários erros, minha gente, vários erros, mas os meus erros eram ditados de um amor que eu tinha pela minha filha, de uma dor de ter perdido uma filha, que quando você tiram tudo de você, que acham que é o fim, não é o fim, é o recomeço. O fundo do poço é o lugar onde você pode subir, onde você pega o impulso para subir. Talvez a subida seja lenta, mas ela vem, devagarinho você vai chegar lá. Minha filha tá com 25 anos hoje, tem 10 anos que eu moro na Itália, sou casada, vai fazer 10 anos esse ano que eu sou casada com um italiano. A vida não é um mar de flores, não é rosas, mas quando você cresce, você amadurece, você consegue entender o que é para você. E você decide por você se aceitar ou não. Você consegue colocar limites. É um processo e eu tô aqui para te ajudar nisso. Esse é o meu propósito, de ajudar você a se reconstruir, a sair dessa situação. O meu nome é Val, esse é o canal com a Val, Filhas da Coragem. Você tem coragem, você pode. Se você precisar, eu tô aqui pra gente conversar. Se você tá passando por alguma dificuldade, algum tipo de ameaça, liga pro 180. É melhor você, sozinha, começar do zero, com um colchão, do que você e os seus filhos não te verem mais. Eu te abraço e nos vemos no próximo vídeo. Se você quer saber mais, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você precisa desse tipo de conteúdo, você se inscreve no canal, ativa o sininho, que eu vou estar sempre por aqui te contando e te incentivando a pegar a sua vida de volta, a sua dignidade, e você vai vencer. Eu venci, você vai vencer. Um grande abraço da Val.